adorando o nome do Senhor, pedimos para estar aqui hoje e trazer uma palavra do nosso Renato e a pastora Leila. Que o Senhor venha falar em nossos corações. Irmão, todas as vezes que eu subo no púlpito para transmitir a palavra do Senhor, o meu coração queima dentro de mim, porque é uma responsabilidade muito grande de estar trazendo a palavra do Senhor para a noiva do Cordeiro. Irmão, nós somos um povo qualquer, somos um povo que irá morar no céu. A honra e a glória e o louvor seja dado ao nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui vendo o Gilberto, que é um amigo meu da minha cidade, da Eusébia. Quero dizer que o Senhor tem uma palavra direto do coração dele para o teu coração nesta noite. O Senhor é aquele, irmãos, que abunda. O Senhor é aquele que abunda o pecado. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. E a graça salvadora. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, sem mais perder tempo, aleluia. Epístola de Paulo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Epístola de Paulo, a igreja que estava em Filipe, aleluia, capítulo 1, versículo 6, todo mundo, glórias ao nome do Senhor. Vamos todos ler juntos em nome de Jesus. E tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Livro de Lucas, escritor Lucas, aleluia, livro de Atos, capítulo de número 16, glórias ao nome do Eterno, aleluia. Quer dizer para você, irmão, que o dono da obra está na casa, o noivo está na casa, glórias ao nome do Senhor, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Atos, capítulo de número 16, e o versículo, não somente o versículo 12, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia, e é uma colônia, estivemos ali alguns dias nessa cidade. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, entendemos aqui nesse texto, Paulo escrevendo aqui essa carta. Paulo já estava preso ali, ficou algum tempo preso, 2 anos, podemos entender. Nessa carta, uma carta da prisão ali escrita por Paulo, a igreja dos irmãos que estava em Filipos. Aquela cidade, uma cidade, os irmãos já conhecem, uma cidade ali conquistada por Alexandre, ali o pai de Alexandre o Grande, por Filipe, e é dado o nome dele no ano de 360 a.C. Podemos entender que ali Roma, quando conquista, continua com este nome, ali é considerado uma pequena Roma. Mas para nós entender esse texto, Paulo escrevendo essa carta, ele era muito alegre por causa daqueles irmãos. Ele escreve essa carta agradecendo aqueles irmãos por contribuir com a obra. Podemos entender que no capítulo 4, versículo 10 até o versículo 20 diante, Paulo está agradecendo aqueles irmãos por estar contribuindo com a obra de Deus. Então Paulo é uma igreja a qual ele amava, uma igreja a qual ele respeitava os irmãos. Ali ele tinha um amor, aleluia, poderoso com aquela cidade, com aquela igreja. Podemos entender que Filipe, ele é a primeira cidade ali da Europa, da Macedônia, ali a qual o Evangelho chegou. É uma cidade, podemos entender no livro de Atos, que essa cidade, ela foi conquistada, a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, porque não era o desejo de Paulo ir para aquele lugar. O desejo de Paulo é ir para a Ásia, ali pregar. Por isso que Paulo, encontrado em Troade, ali já é um lugar da Ásia, um lugar ali aonde Paulo, então, ele tem uma visão do céu, ele tem uma visão de Deus, de um homem a qual assentava da Macedônia, que era para ele ir para aquele lugar, para anunciar ali o Evangelho. Então Paulo não perde tempo, mas Lucas, ele vão e Silas, eles vão até a essa cidade de Filipos. Chegando lá, aleluia, eles vão para orar, eles vão procurar um local para orar, porque na cidade de Filipe não tinha sinagoga, na cidade de Filipe não tinha templo, aleluia, para que eles estão adorando. Mas podemos entender que Paulo, ele vai até a praia, e ali ele começa a anunciar e orar, e aquele povo começa a ouvir, e ali tem uma mulher por
Lídia, aleluia, e ela estava ali, ela ouvia a palavra de Deus. Podemos entender no texto que vai falar que esta mulher, no versículo 14, vai falar que Lídia, vendedora de pulpa, cidade de Tiatira, servia a Deus e nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que ela recebesse a palavra de Deus. Então ela e toda a tua casa ali é batizada, aceita o Senhor, e ela e toda a tua casa passa a crer. Então ela chama Paulo e Lucas e Silas para estar com ele na casa. Mas o texto, o Senhor me trouxe esta mensagem não para me falar sobre Lídia, não, o Senhor me trouxe aqui, aleluia, para falar da jovem a qual é escrava do diabo, aquela jovem grega, aleluia, não diz o nome dela, não fala, mas fala que ela tem um espírito de pitonisa, ela tinha um espírito de aviação. O diabo escravizava aquela mulher, a qual ela profetizava palavras, aleluia, mas ela acertava, porque quando ela vê Paulo, Lucas e Silas andar pelas ruas, ela fala, lá vai o homem de Deus. Mas Paulo começa a se incomodar com isso, porque muitas vezes, aleluia, o diabo tem lançado palavras, o diabo tem até usado crente para profetizar, aleluia, mas não é de Deus, aleluia, porque quando nós sabemos, quando Deus fala, aleluia, João deve falar, eu ouço a voz da minha ovelha, e ela conhece a minha voz. Aleluia! Oh, Espírito Santo, podemos entender aqui, aleluia, que Paulo, aleluia, vira para ela e expulsa aquele demônio, aleluia, mas aquela moça, ela trazia lucros a algumas pessoas, ela tinha dono. Assim, irmãos, somos nós escravos do pecado, a qual no momento que o Senhor nos liberta, aleluia, mas no momento que o Senhor nos busca, o Senhor nos traz para a tua presença. Mas podemos entender que essa mulher, ela tinha senhores, ela era escrava do pecado, aleluia. João 8, quando Jesus está falando para os judeus ali naquele local, Jerusalém, ele está falando, olha, vós sois, aleluia, escravos do pecado, mas não somos filhos de Abraão, nós somos livres. Não, aleluia, vai falar, se verdadeiramente o Filho do libertar, serei livre, é verdadeiramente, aleluia, aleluia. Podemos entender aqui no texto, aleluia, no momento, aquela jovem pastor, ela era aprisionada pelo diabo, ela não tinha querer, ela não tinha dia, ela não tinha momento. Assim somos nós, muitas vezes somos escravos do vício, aleluia, escravos da prostituição. Muitas das vezes estamos morrendo nas garras do diabo, aleluia. Mas o mesmo Jesus aqui falou naquela boca de Paulo, expulsando aquele demônio, ele se faz presente aqui nesta noite, aleluia. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Como é maravilhoso esse Deus, aleluia. Aleluia, irmãos, servimos um Deus poderoso, servimos um Deus, aleluia, como diz o tema, aquele que começou a obra, aquele que começou a obra, aquele que começou a obra é fiel, a obra não é minha, a obra não é do pastor, a obra é do mestre. Oh, Espírito Santo, aleluia, quando eu vi esses homens louvando ao Senhor, o meu coração se encheu de alegria, porque não muito tempo atrás eu também estava nessas ruas dessa cidade fumando crack. Não muito tempo atrás eu estava nessas vielas dessa rua preso por Satanás. Mas aquele que começou a boa obra, aleluia, quem pode adorar aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra. Oh, Espírito Santo, Espírito da verdade,
Eu estava negando ele, o olhar que ele olhou para mim me queimava. Sabe por quê? Porque o olhar de Jesus, ele é como chama de fogo. Quando ele entra na tua vida, quando ele olha para você, ele muda a situação. Quando ele olha para você, aquilo que está caído vai ficar de pé. Se tem desviado, vai ser amado. Glória a Deus. Aleluia. Como é maravilhoso esse texto. Então Pedro, ele vê aqueles lençóis. Ele vê os lençóis que estavam enrolados no corpo de Jesus caindo para o lado. Mas ele viu o lençol que estava sobre o rosto dele. Estava dobrado no canto. Estava simbolizando para os judeus, sabia que quando o seu Senhor levantava da mesa, ele pegava aquele lenço, limpava sua boca e dobrava e jogava ele. Aleluia, está falando, eu não vou mais voltar, pode tirar a mesa. Mas quando os judeus sabiam que quando ele estava dobrado, está falando, não toque na mesa, porque eu vou voltar. Aleluia, ele vai voltar. Aleluia, ele voltará para buscar a tua igreja, aquele que começou a boa obra na tua vida, aquele que começou a boa obra na tua casa, aquele que começou a boa obra na tua família. Meu pai, mas o meu filho não vem para a tua casa, o meu marido não vem. Mas Jesus manda te falar nesta noite, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia. Aleluia. Quem crê que aquele começou a boa obra? Aleluia. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Espírito Santo. O único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda honra. Ele se faz presente aqui nessa igreja. Glória a Deus. Aleluia, desde o momento a qual eu cheguei aqui, eu sinto a presença de Deus. Ele é o primeiro a chegar, irmãos. Aleluia, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. Mas é tão maravilhoso que ele nos acompanha até na nossa casa. E aleluia, como aquele discípulo no caminho da luz. Fica, Senhor, mais um pouquinho. Ele fala, estou convosco até a consumação do tempo. Glórias ao nome do Senhor. Então essa jovem era aprisionada. Essa jovem, ela não tinha valor em si. Essa jovem, ela não tinha valor para o mundo algum, porque ela era escravizada a todo momento. Ela não era dona de si próprio. Ela não era idolítica, aquela mulher rica, uma mulher próspera, uma mulher que tinha o seu direito de ir e vir. Mas essa escrava que ela tinha muitos senhores. Mas o pior dos senhores dela era o diabo. Porque ele aprisionava a vida dela espiritual. Aleluia, muitas das vezes o diabo tem aprisionado o crente, aleluia, o servo de Deus espiritualmente. E muitas vezes ele não tem visto. Muitas vezes a televisão, o Facebook, o Instagram, aleluia, não tem deixado, aleluia, o crente, aleluia. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor vai te libertar. O Senhor vai te libertar. Aleluia. Essa jovem então, ela não tinha direito algum. Mas um dia, aleluia, passa um homem de Deus naquele lugar. Ele passava todos os dias e ela sempre falou, lá vai o homem de Deus. Mas chega no momento a qual Paulo então olha para ela e expulsa aquele demônio. Mas Paulo então, por causa da salvação dessa jovem, a cidade toda se revolta contra ele, pega e lança ele, aleluia, açoita ele primeiro, rasga as suas roupas e joga a ele até, podemos entender que no versículo 23 vai falar, havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão. Por causa de pregar a palavra, como Jesus vai falando ali em Marcos capítulo 13, ele vai falar, por causa do nome dele, levaria açoite e prisões. Aleluia, então Paulo, sabendo disto, porque podemos entender que em Gálatas 6, versículo
corpo a marca do Evangelho. Paulo sabe muito bem o que é carregar em seu corpo a marca da promessa. Paulo sabe em seu corpo muito bem do que é carregar aquilo que um dia ele foi chamado. Como homem, podemos entender que ele continua falando aqui a palavra do Senhor. Ele vai falar: olha, eu sou hebreu de hebreu, sou fariseu, circuncidado. Aleluia, mas tudo, eu sou homem de lei, sou letrado. Mas podemos entender que ele continua falando e vai falando: mas tudo que eu sei para mim é da cega, não ser por esterco. Aleluia, porque, aleluia, não é o que eu alcancei nada, mas aquilo, aleluia, qual eu vou olhando para o alvo que é Jesus. Aleluia, para nós entendemos aqui, então Paulo sabia muito bem do que era carregar a marca do Evangelho. Ele sabia em seu corpo físico e também espiritual o que era carregar a marca do Evangelho, porque no livro de Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, ele mesmo fala que ele tem uma grande visão de um terceiro céu, de coisas que o homem não entende, irreveláveis. E ele vai falar que foi dado em ele um espinho. Aleluia, não quero entrar nessa parte de teologia, falar sobre esses espinhos. Aleluia, mas na nossa vida, muitas das vezes, o Senhor tem colocado algo que é para você suprir aquilo que você precisa. Podemos entender que Paulo vai falar: mas a graça te basta, Paulo, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas como eu não estou entendendo, se nós pegarmos o livro de Êxodo, capítulo 15 diante, o Senhor, ele faz algo maravilhoso naquele local. O Senhor abre um mar, algo que nunca tinha acontecido em toda a terra. Manda 10 tipos de pragas sobre o Egito. Não houve, não havia, não haverá milagres igual aquele sobre a terra. O qual foi feito, realizado em prol de um povo. Mas podemos entender que naquele momento, aquele povo começa a murmurar porque estava faltando pão. Então o Senhor fala para Moisés: Moisés, amanhã neste meu horário eu vou mandar maná. Aleluia, eu vou mandar pão, vocês vão colher. Mas vocês vão colher somente por um dia, uma vez. No outro dia não, só colhe para hoje. Amanhã tem mais. Você sabe por que o Senhor falou isso? Porque era a providência de Deus. Era para o povo lembrar, aleluia, que Deus é Deus, que todo dia precisava adorar, que todo dia precisava glorificar, que todo dia precisava falar, que todo dia precisava orar, que todo dia precisava orar, que todo dia precisava buscar, que todo dia precisava cantar. Aleluia, providência, tem providência de Deus, onde aqui não tem, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia, eu sinto Deus neste lugar. Aleluia, eu sinto Deus neste lugar. Oh, o Senhor tem palavra para o teu coração. O Senhor vai curar o coração nesta noite. Oh, aleluia. Podemos entender que Paulo e Silas, então, eles são jogados, aleluia, naquela prisão. Eles são jogados ali, são lançados na parte interior desta cela, desta prisão. A parte interior é onde então não havia luz, nem ar fresco, aonde que os presos ficavam com os pés e mãos e cabeça atada. Tinha um buraco na cela, 5 buracos, 2 para os pés, 2 para as mãos e 1 para a cabeça, aonde é o momento que aqueles mexia, machucava ele, porque quando mais mexia, mais apertava e mais machucava. Mas podemos entender que Paulo e Silas, ele não está ali porque roubou, Paulo está ali porque bateu alguém e ele matou. Ele estava ali porque ele estava pregando a palavra e salvando vida. Mas podemos entender que no texto vai chegando perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar. Como é maravilhoso esse texto, como é maravilhosa essa passagem, como é bom nós adorarmos ao Senhor no momento que está faltando tudo, como é bom nós adorarmos ao Senhor quando falta tudo, aleluia. A nossa alma se rasga diante dele, aleluia. Ele chega perto de nós e nós começamos a sentir a presença de Deus. Você está na tua casa de madrugada, o seu joelho dobrado, e aleluia, muitas vezes não tem mais palavra, muitas vezes você não tem nem voz, mas aleluia, Romanos 8, 26, é com gemidos inexprimíveis, ele intercede a teu Pai.
pessoas aqui que estão achando que acabou. Ora manda lava, xaramanda, decanta lava. Eu fico maravilhado com a palavra do Senhor. No livro de Lucas vai falar que tem um leproso, a qual ele sai da onde que ele estava, daquela aldeia, qual era colocado todos os leprosos. No momento aqui um judeu, ele sabia que ele era leproso. Ele era tirado do meio da sociedade, pastor, era jogado para a aldeia, ficava fora da cidade. Eles não tinham direito a nada, não tinham direito a nada, trabalho. Se eles tivessem uma casa, tinha ficado para lá, a família eles tinham perdido. Aleluia, tudo que eles tinham, já para eles já não tinha. Aleluia. Muitas das vezes assim somos nós, aleluia, o diabo tem arrancado tudo de nós e não tem entendendo. A lepra do pecado, a lepra do pecado. Podemos entender que Romanos 8, versículo 31 em diante, Paulo faz uma lista daquilo que não poderá nos separar do amor de Deus. Mas Isaías 59, ele só fala somente uma, que o pecado nos afasta da presença de Deus. Podemos entender que a lepra, ela afasta nós da presença de Deus. Podemos entender que aquele homem, então, aleluia, que é leproso, ele vem correndo em direção, porque no livro de Levítico, capítulo 16, vai querer dizer que naquele momento, que aquele homem, quando é leproso, era rasgado as suas vestes, era tirado, aleluia, era rasgado seus cabelos, aleluia, era bagunçado, e eles começavam, então, ali a gritar impuro, 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 e podemos entender que aquele leproso, ele vem caminhando e gritando impuro, 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 aleluia, se aproxima até os pés de Jesus. Ele fala: se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. E Jesus estende a mão e toca naquele leproso e fala assim: se torne limpo, aleluia. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar na tua vida. Você está limpo pela palavra. Que limpa, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que vai mudar a situação da tua vida. Eu não sei qual é a situação que tu está passando na tua família, com teu marido, com teus filhos, mas Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Quem começou a obra na tua vida não foi o homem. Quem começou a obra na tua vida não foi o homem. Quem começou a obra na tua vida foi o Espírito Santo mudando a tua situação. Quantas das vezes na minha vida eu pensei em voltar para trás, porque quem passou, porque eu passei, sabe o que é. Quem teve essa lepra em seu corpo sabe o que é. Mas eu quero dizer para você: continue no caminho, aleluia. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, aleluia. Podemos entender que Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, fala: o autor e consumador da minha fé, aleluia, o autor e consumador. Ele está aqui nesta noite, uma caneta na mão, escrevendo uma nova história na tua vida. Glória a Deus. Oh, aleluia, o autor está aqui. O autor está aqui, aleluia. Nós somos escritos com tinta de sangue. Paulo escreveu aos Coríntios, deixa bem claro que nós somos escritos. Somos carta de Cristo, escrito com tinta de sangue. Aleluia. Podemos entender, aleluia, que Paulo e Silas, então ele começa a adorar. Ele começa a adorar, pastor, ele começa a gritar, a cantar louvores. É interessante que toda a prisão escutava eles cantando e adorando. Toda a prisão escutava eles louvando a Deus. Toda a prisão escutava eles adorando a Deus. Sabe o que eu entendo nisso? É no momento da dificuldade que você está adorando. Você passa na rua cantando e falando: o Senhor é bom.
mato não amarrá-lo, mas ele sabe que é meia-noite, o Senhor vai mandar um terremoto, e essa prisão vai se abrir. Oh, Espírito Santo. Podemos entender aqui no texto. As prisões se abrem. Os grilhões são arrancados da mão dele, dos pés. Aleluia. Mas eles ficam ali, mas o carcereiro, a qual tomava conta ali naquele local, ele se apavora, ele fica triste, agora eu vou morrer. Porque, aleluia, era lei em Roma, quando você deixava o preso fugir, você era morto. Podemos entender que ali, então, ele fala, Senhor, o que serei? Mas ele pega a luz, ele vê Paulo que fala, não faça isto, porque está todo mundo bem, estamos todos aqui. Então ele sai e começa a falar, como então, para me fazer eu me salvar? Ele fala, Paulo vai falar, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aleluia, crer no Senhor Jesus Cristo, seremos salvo tu e tua casa. Irmão, eu não aceito essas mensagens, aleluia, falando assim, não, se não for, aleluia, eu estou fazendo a minha parte, não. Jesus, ele morreu de braço aberto por todos, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Isso é mentira do diabo sobre a tua vida, não, meu filho não quer, minha mulher não quer, mas tem até um minutinho que fala, caminhando, eu vou para cada esse, meu pai não vai, não impede a mim, não. Aleluia, você vai levando junto com você para cada não. Aleluia, porque ela é lugar de alegria, lugar de Deus, satisfação. Glória a Deus, aleluia. Podemos entender o texto para terminar, podemos entender, então, toda a família daquele homem. Eu acho interessante que um homem perverso, um homem bravo, mas quando o Espírito Santo entra na vida do homem, podemos entender que ele pega um pano e começa a lavar as feridas de Paulo, porque ele já tinha sido transformado. Sabe por quê, irmãos? Eu quero dizer para você nesta noite que a palavra do Senhor é cura, a palavra do Senhor salva, a palavra do Senhor transforma. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai falar que ela é igual a espada de dois gumes. Ela penetra, aleluia, a medula, ela faz a partição, aleluia. Ela vai aonde o homem não vai, a palavra do Senhor. Ela vai aonde o homem não vai, aleluia. A palavra do Senhor, ela vai aonde o homem não vai, aleluia. Continue pregando, continue adorando, continue cantando, continue exaltando, aleluia, porque o que começou a palavra, ele é fiel. O que começou a palavra, ele é fiel. Oh, Espírito Santo, a honra, a glória e o louvor seja para o Senhor. Então Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele escreve agradecendo aos irmãos, mas ele escreve esse versículo 6, a qual nós lemos. Paulo está falando ali, aleluia, está inabalável. Ele está falando, eu tenho por certo. Ele está falando inabalável, não é uma certeza fraca, não é uma certeza a qual qualquer ventinho fala, eu tenho certeza. Eu tenho a convicção que aquele que começou a boa obra, quem começou a obra, Paulo está falando, eu tenho certeza que quem começou a obra foi Deus. Aleluia, que Ele é fiel. Aleluia, para cumprir na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Eu quero assim estar voltando a palavra.